Meus queridos irmãos, queridos radiovintes, nós estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa. Já estamos caminhando para o fim do tempo pascal. Teremos mais 2 domingos, o terceiro próximo já será Pentecostes, a conclusão do período pascal. E a liturgia deste tempo pascal, sobretudo o Evangelho que nós refletimos, vimos a preocupação de Jesus em formar comunidade que continuasse a sua obra. Jesus que quer formar comunidade que deve continuar a sua obra. Por isso ele aparece ressuscitado para os discípulos. Por isso ele diz que é o bom pastor, aquele que caminha à frente do rebanho, da comunidade. Ele é o pastor por excelência. E no Evangelho de hoje, mostra para nós que deve ser esta comunidade. Como deve ser esta comunidade? A Igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus veio a este mundo para nos trazer a boa nova do reino de Deus. Ele partiu, mas a sua obra tem que continuar até o final dos tempos. Ele continua conosco através da igreja, através da comunidade. E qualquer comunidade tem dificuldades. Tem dificuldades. Na família não tem tantas dificuldades, que é a menor comunidade. Às vezes a família é pequena e tem tantos problemas. Qual família que não tem problemas? Assim na igreja também tem seus conflitos. E a primeira leitura de hoje nos fala do primeiro conflito da igreja de Cristo. A igreja que estava apenas em Jerusalém. Qual que foi a dificuldade? É que naquele tempo que tinha muitos pobres, viúvas, desassistidos pela sociedade, e as pessoas começaram a reclamar que as viúvas, os pobres, não estavam sendo assistidos pela igreja. Estava anunciando a palavra, está sendo anunciada, a oração, mas a caridade estava deixada de lado. E surge aquele primeiro conflito. E o que vai acontecer? Quem vai resolver o conflito? Os apóstolos. Os apóstolos, Pedro e os outros. E Pedro vai dizer: não é bom para nós apóstolos que deixemos de anunciar a palavra, de evangelizar, para ficar servindo às mesas, cuidando dos pobres. E rezando, o Espírito Santo inspirou em escolher 7 homens prudentes, santos. E os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, e ali nasceu o primeiro ministério da igreja, além dos apóstolos, que é o ministério dos diáconos, o diaconato. O que é
o papel do diácono é servir a comunidade. A palavra diaconia em grego significa o serviço. Hoje voltou na igreja, depois do Concílio Vaticano II, a ordem do diaconato, inclusive do diaconato permanente, para homens casados. É muito bonito, pena que na nossa diocese não tenha. Mas muitas pessoas estão achando e sendo ordenados diáconos simplesmente para aparecer, para estar do lado do padre celebrando, para proclamar a liturgia, para fazer casamento, batizados. Mas não é, originalmente a ordem do diaconato não foi para isto. A ordem do diaconato não foi para isto. Pedro disse: nós não podemos deixar a oração e a palavra, a evangelização, os sacramentos, para servir a mesa. E nasceu assim a ordem do diaconato. É claro que o diácono tem esta função, mas a função primeira do diácono é estar lá no meio dos pobres, vendo as necessidades da comunidade, o exercício da caridade. É esta a função do diaconato. Meus irmãos, na segunda leitura, São Pedro não está fazendo um discurso, porque não é dos Atos dos Apóstolos. São Pedro, ele vai dizer o que a igreja é. O que a igreja é? A igreja não é esta igreja que tem seus conflitos, que resolve seus conflitos. Ela é um edifício espiritual. Quando nós falamos de igreja, às vezes a gente imagina o templo. Ou quando falamos de igreja, imaginamos o Papa, os bispos, não é? A hierarquia e os padres. Não é só isto. A igreja é o edifício espiritual. Em Jerusalém havia o templo que era construído de pedras, como essa nossa matriz. E aquele edifício de pedra foi desfeito, nunca foi reconstruído até hoje. Quando esse evangelho foi escrito, já não existia mais. Então Pedro vai dizer que o templo de Deus, a igreja de Deus, é aquela construída de pedras vivas. Cada cristão é uma pedra viva neste edifício espiritual que é a igreja. Então a igreja, ela é construída de homens e de mulheres que verdadeiramente amam a nosso Senhor. Homens e mulheres, crianças, idosos, que querem viver o Evangelho de Jesus Cristo, querem viver aquilo que Jesus ensinou. É isto a pedra viva. Infelizmente, na nossa igreja católica, tem muitas pedras mortas. Aliás, a maioria. Porque hoje, algum tempo atrás, criou esta ideia, né? Eu sou católico, mas não sou praticante. Quer dizer, uma pedra morta. Ela é uma pedra bruta. Não é pedra viva. Eu sou católico e não sou praticante. O que é isto? Isto é um pagão que foi batizado. Um pagão que fez a primeira comunhão. Um pagão que casou na igreja. Um pagão que batizou seus filhos na igreja. Que foi crismado. Nada mais do que isto. Mas
A verdadeira igreja de Cristo, ela é constituída de homens, mulheres apaixonados por Cristo. Disse São Pedro que este edifício espiritual tem como pedra angular o próprio Cristo. O que é pedra angular? Deixa eu explicar para vocês. Antigamente não se construía como hoje, né? Que temos cimento, que temos ferragens, temos tudo isso. As construções eram feitas de pedras sobre pedras. Pedras sobre pedras. Muito difícil. As construções iam acertando as pedras, acertando, uma aqui, outra ali. E imagina esta nossa matriz. Então ia levantando aquela coluna e depois vinha as pedras, tudo com andaime, com segurança. E quando esta coluna e esta se encontravam, encaixava-se ali uma pedra em forma de cunha. E assim podia tirar os andaimes, que esta pedra, essas duas colunas estavam seguras, uma segurando a outra. Mas quem dava sustentação às duas colunas? A pedra angular. A igreja de Cristo é Ele mesmo, é Cristo ressuscitado. Se nós tiramos Cristo da igreja, acabou a igreja. E se Cristo é apenas uma ideia, uma palavra, alguma coisa assim, acabou a igreja. Cristo tem que ser, de fato, o centro da nossa vida. Tudo deve convergir a Jesus. Tudo começa em Cristo, caminha em Cristo e tem seu fim em Cristo. Por isso que no tempo pascal, nós temos sempre o círio pascal aceso nas celebrações eucarísticas ao lado do altar. E ali nós encontramos as palavras e o fim de todas as coisas. Cristo, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele é a razão da igreja. E o que é a igreja? É a comunidade dos cristãos que caminha para o céu. Por isso que Jesus disse no Evangelho, este Evangelho de hoje é muito bonito, é o testamento final de Jesus. Faz parte, melhor dizendo, do testamento final. Jesus, depois de celebrar a última ceia, a primeira missa com seus discípulos, daquela quinta-feira santa, últimas instruções. Aquilo que os discípulos deviam fazer e aquilo que nós devemos fazer. E Jesus está se despedindo dos discípulos. É uma despedida. E ele diz para os discípulos: olha, eu vou morrer, amanhã eu parto. Não perturbe os vossos corações. Não fiquem em desespero. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Claro que Jesus está falando da eternidade, mas também falando da igreja aqui. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Tem lugar para todos. O que isso significa? Que a igreja é a casa de todos. De todos. Tem muitas moradas, assim como no céu. Tem lugar para todo mundo que quiser chegar lá. Também na igreja tem muitas moradas.
Para onde eu vou, disse Jesus, vocês conhecem o caminho. Sabe para onde? Filipe vai dizer, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Olha o que Jesus diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus irmãos, Jesus, Ele é o caminho. O que é o caminho? O que é um caminho? O caminho é o que nos leva a um determinado lugar. Este caminho nos leva até lá, aquele outro caminho leva até lá, aquele outro caminho leva para outro lugar. Agora, o caminho que leva ao céu, para o reino de Deus, é um só. Eu sou o caminho. O caminho é o próprio Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus irmãos, o Papa Bento XVI, o nosso amado Papa Bento XVI, o Papa Emérito. O Papa Emérito Bento XVI disse uma coisa no início do seu pontificado, e ele repetiu muitas vezes, que nós vivemos numa sociedade onde reina a ditadura do relativismo. O que é isto? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Não existe nada absoluto, tudo é relativo. Não importa a sua religião, não. Todos os caminhos levam a Deus. Não é assim? Não importa se você é isto, aquilo, aquilo outro. Não tem problema, não. Todos os caminhos levam a Deus. Isto é o relativismo. Isto é contra o Evangelho. Dizer que todas as religiões são boas e todos os caminhos levam a Deus é dizer que Jesus é mentiroso, é um farsante. Porque ele diz, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é sério para nós. Porque tem católico que diz que é católico, mas fica pulando de galho em galho, igual macaco. Para lá, para cá, um dia está na igreja católica, um dia está no centro espírita, um dia está na igreja não sei o que, está na outra igreja, vai receber passe, vai levar menino para benzer, vai não sei o que. Brinca com a sua fé, enquanto o cristão é aquele que tem Jesus como o caminho, o único caminho. Tudo que está fora de Jesus não serve para nós cristãos. Não serve. Ah, mas é muito bonito. Lá reza o Pai Nosso, lá tem imagem. Mas não é para nós cristãos católicos. Não é. O caminho é este. É Jesus. Assim como nos ensina a nossa igreja, o magistério da igreja católica. Mas Jesus disse, eu sou a verdade. A verdade. Nós vivemos num mundo também que tem muitas verdades, cada um tem a sua verdade. As opiniões já viram verdades. Não é bom a gente ter opinião. É bom ter opinião. Mas a verdade é uma só. A palavra verdade aqui significa salvação. Salvação. Jesus é o único que nos pode salvar. Esta é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é verdade. Neste mundo de mentiras, de falcatruas, de corrupção, de malandragem, nós seguimos Jesus, que é a verdade, a única verdade, que liberta, que não nos deixa escravos das ideologias,
que não nos deixa escravos das coisas, do dinheiro, do poder. Ele nos liberta. Quando nós encontramos Jesus, nós nos sentimos livres. E Jesus é a vida, é aquele que preenche a nossa vida, é aquele que preenche o nosso ser, é aquele que, como disse Santo Agostinho, que o nosso coração está inquieto enquanto ele não descansa em Deus, que é a vida por excelência. Quando nós deixamos que Jesus entre na nossa vida e faça parte da nossa vida, do nosso interior, da nossa família, nós somos felizes, nós temos paz. É impossível ter uma vida plena neste mundo sem Jesus. Muitas pessoas dispensaram Jesus de suas vidas. De muitas casas Jesus foi despejado, literalmente despejado. Estou falando de casas de católicos. Jesus foi despejado. Quem é Jesus para muitos católicos? É um crucifixo pendurado na parede, é uma imagem lá, não passa disto. Não basta isto. Jesus tem que ser aquele amigo, aquela pessoa, não aquela coisa, mas tem que ser uma pessoa com a qual eu me relaciono, com a qual eu e minha família conversa, troca ideias. É assim que Jesus é de fato para nós o caminho, a verdade e a vida. Esta é a igreja de Cristo. É assim que nós fazemos parte da comunidade de Jesus neste mundo. Quando de fato nós somos uma comunidade organizada, somos pedras vivas, que temos Jesus como o único caminho, a única verdade e a única vida. Meus irmãos, estamos no mês de Nossa Senhora, mês de maio, mês de Maria. E nós pedimos a Nossa Senhora, que ela que é a mãe da igreja, Mater Ecclesiae, mãe da igreja, que ela nos ajude a sermos fiéis a Jesus Cristo, assim como ela foi a primeira discípula de Jesus. Mãe e discípula, que sejamos de fato discípulos de Cristo. E pedimos a Nossa Senhora hoje, que abençoe todas as mães, a vocês mães, que Nossa Senhora, a mãe das mães, interceda por cada mãe, viva e falecida, mãe idosa, mães jovens, mães que têm uma família bonita, mas também aquelas mães que não pode contar com a presença do pai dos seus filhos. São tantas hoje em dia. Então pedimos a Nossa Senhora que abençoe todas as mães hoje e todos os dias de suas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.